Bom dia, pessoal. Então essa aula de hoje é uma aula assíncrona. Está previsto para hoje à tarde. A gente está sem o sistema, o SIGA. Então eu vou disponibilizar para vocês via WhatsApp, tá? Eu vou dar continuidade aos conceitos que eu vinha apresentando. Então na última aula eu falei para vocês das ondas periódicas, onde a gente verificou lá a questão do período, a questão também do comprimento da onda e da velocidade e frequência. A gente não chegou a resolver exercício algum, mas a gente viu, por exemplo, que as ondas são classificadas em dois tipos quanto à sua natureza. Elas podem ser ondas mecânicas, aquelas que precisam de meio para se propagar, ou elas são ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não precisam de meio para se propagar. Exemplo de onda mecânica, eu falei para vocês do som. Então o som precisa de matéria, precisa do ar para se propagar. O som não se propaga num vácuo, que é a inexistência de matéria, enquanto que as ondas eletromagnéticas também se propagam no vácuo, tá? Não precisam de meio material para se propagar. Falei para vocês a questão associada com a direção de propagação, mas não cheguei a falar, só mencionei. Então as ondas podem ser classificadas em três tipos quanto à sua direção de propagação. Ondas unidimensionais, aquelas que se propagam numa única direção. Por exemplo, a onda sonora, a onda numa corda. Então aqui está mostrando a onda numa corda. Velocidade de propagação dela está ao longo da horizontal, nesse caso. Então ela está se propagando só ao longo do eixo X. Só ao longo do eixo X. Então ela é unidimensional. Poderia pensar uma mola aqui também, fazer o movimento de comprimir e fazer ela se esticar. A mola vai propagando um pulso aqui ao longo da mesma direção. Então ela seria uma onda unidimensional se a gente pensar essa situação que eu apresentei aí. Então comprime e contrai a mola, comprime e estica a mola, e vai aparecer um pulso seguindo ao longo de uma mesma direção. Ondas bidimensionais, então o nome já diz, duas dimensões para a onda se propagar. Exemplo, a onda na água, de um lago. Então aqui uma gota pingando sobre a superfície de um lago ou de uma bacia. O que acontece é que ela vai se propagar na forma de ondas circulares que vão se afastando do ponto onde está pingando a água. Então se propagam em duas direções. Aqui o meu Y, para ficar meio mais bonitinho, ele deveria estar um pouquinho deitado ao longo desta direção aqui, Y e X. Então são duas direções, na direção X e na direção Y. Portanto ela é uma onda bidimensional. E as ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em todas as direções. Então a onda tridimensional se propaga em X, Y e Z. E são exemplo dessas ondas, as ondas sonoras. Eu falei lá para vocês que eu converso. A onda se propaga como frentes de ondas, então como se fossem esferas que vão se afastando de onde está a fonte, tanto para frente quanto para trás. Quem estiver atrás de mim vai estar ouvindo a minha voz também. São exemplos aí a onda eletromagnética, a luz, ou qualquer outro tipo de onda eletromagnética. Então são calotas esféricas que vão se afastando da fonte da onda. Vamos pensar a luz aqui, um corpo com luz própria. A luz vai em todas as direções como se fossem esferas que vão se afastando da fonte. Então ela é onda tridimensional. Ainda dá para classificar a onda em relação à direção da vibração. A direção da vibração. Quanto à direção da vibração,
ela pode ser longitudinal, quando a oscilação e a propagação estão na mesma direção. A oscilação e a propagação estão na mesma direção. E aí a gente pode pensar assim, um pulso numa mola. Vou fazer assim. Uma hora ela está mais afastada. Então a oscilação está nessa direção aqui, é um vai e volta de uma mola, estou comprimindo, esticando ela. E aí aparece esse pulso aqui, ó, com as molinhas mais próximas, assim, assim, que está se propagando também com velocidade na mesma direção da oscilação. Tá? Então essa onda é uma onda longitudinal. Tá? A oscilação na mesma direção da propagação. Um exemplo desse tipo de onda é a onda sonora, tá? Onda sonora também é longitudinal. A diferença é que a onda sonora ela é tridimensional, mas a onda faz isso, comprime o ar e deixa mais rarefeito na direção que ela está se propagando. Então ela vai em todas as direções, vai comprimindo e vai se propagando assim, na mesma direção da oscilação, na mesma direção da propagação. E ela pode ser também transversal, quando a oscilação é perpendicular à propagação. O exemplo é uma onda numa corda. Outro exemplo é onda eletromagnética. Onda eletromagnética na corda. A oscilação é assim, para cima e para baixo. Oscilação é para cima e para baixo. Faz este movimento de subir e descer. E a propagação ela tá para cá, ó. Tá? Tá horizontal. Então para cá tá a propagação. A onda eletromagnética ela é transversal. A onda sonora é longitudinal. Tá? Falei para vocês também essa questão da velocidade, mas nós não chegamos a definir qual é a velocidade que uma onda tem em uma corda, por exemplo. Ou ainda qual é a velocidade do som do ar, já que o som é uma onda. Vai depender das relações entre o meio e a onda. Tá? Velocidade da onda. A velocidade da onda em uma corda depende da tração na corda ou tensão na corda
e da densidade linear de massa. Densidade linear de massa, que é a massa da corda pelo comprimento da corda. Massa da corda pelo comprimento da corda. Então, se a tração é T, a velocidade é dada por raiz da tração dividido por essa densidade linear. Vamos fazer um exemplo aí. Vamos colocar uma massa, uma corda. Uma corda de 2 metros de comprimento possui 500 gramas de massa. Qual a velocidade? Qual a velocidade da onda nessa corda quando for tracionada de 50 newtons. Então temos a tração, temos o comprimento, temos a massa. Então a gente vai precisar calcular a densidade linear de massa primeiro, para depois fazer a conta da tração. Então, para essa corda, o comprimento é 2 metros, a massa tem que estar em quilogramas, então 500 gramas é 0,5 quilogramas. Isso vai dar 4 metros por quilograma. Então a velocidade vai ser raiz da tração, que é 50 newtons, dividido por 4 quilogramas, 4 metros por quilogramas. Vai dar um número quebrado, eu acho. 50 dividido por 4 dá 12,5. 50 dividido por 4, 12,5. 12,5. Extraindo a raiz, isso dá 3,53 metros por segundo. Isso seria a velocidade de propagação da onda nessa corda para esta tração. Se aumentar a tração, aumenta a velocidade, só que não aumenta proporcionalmente. Por exemplo, se dobrar, colocar 100 newtons ali em cima, a velocidade não vai passar a ser o dobro disso aqui. Então, embora a tração dobre, a velocidade não é um múltiplo exato da tração. Tá? Dobrou tração, não dobrou velocidade. Tá? Se colocar 100 newtons ali, vamos ver quanto é que vai dar. 100 newtons dividido por 4 dá 25, vai dar 5, né? Vai dar 5. Então aqui, se a tração for 100 newtons, aí a velocidade vai ficar raiz de 100 sobre 4, que é 25, vai dar 5 metros por segundo. Tá? 5 metros por segundo. O exercício poderia continuar, poderia pedir qual o comprimento de onda
Qual o comprimento de onda nesta corda? Qual o comprimento de onda, vírgula, nesta corda para as duas trações então de 50 newtons e 100 newtons, quando a frequência for de 0,25 Hz. Tá? O exercício poderia continuar. Qual o comprimento de onda nesta corda para as duas trações, os dois valores que eu calculei ali, quando a frequência for de 0,25 Hz? Então, lembrando a definição, V é igual lambda vezes frequência. É o comprimento de onda vezes a frequência. Então, para T igual 50, a gente vai ficar com a velocidade 3,53 igual o comprimento de onda vezes 0,25, que é a frequência. Então, o lambda vai dar 3,53 dividido por 0,25, o que dá 3,53 dividido por 0,25, errei, 3,53 dividido por 0,25, dá 14,12 metros. Então, o comprimento de onda desta onda para esta frequência de 0,25 Hz é de 14,12 metros. Se a velocidade passou para 5 metros por segundo, então aqui para a tração de 100 newtons, a velocidade passou a ser 5, comprimento de onda vezes a frequência, 0,25. Então, o lambda vai ser igual a 5 por 0,25, o que dá 20 metros. Então, o comprimento de onda aumentou. Então, para uma onda de mesma frequência, quando a velocidade aumentou, o comprimento de onda também aumentou. Tá? O comprimento de onda também aumentou. Então, lembre, velocidade é proporcional ao comprimento de onda para a mesma frequência. Agora, se mudar a frequência, o que acontece com o comprimento de onda? Vamos fazer essa conta. Vamos fazer o desenho de uma onda. E vamos representar uma onda no espaço. Então, número 3. Considere a seguinte onda no espaço e encontre o comprimento de onda se a velocidade for
10 metros por segundo, mas a frequência for, letra A, vamos botar 5 Hz, e letra B, vamos colocar 25 Hz. Tá? Bom, vamos fazer o desenho depois. Tá? Vamos fazer letra A, velocidade é lambda vezes frequência. Então nós temos uma velocidade de 10 metros por segundo, comprimento de onda eu não sei, e a frequência vale 5 Hz. Então aqui, comprimento de onda vai ser 10 dividido por 5, 2 metros. E na letra B, velocidade é lambda F, comprimento de onda vezes frequência. Então 10 igual comprimento de onda vezes 25 Hz. Então aqui o lambda vai ser igual a 10 dividido por 25, o que dá 0,4 metros. Tá? 0,4 metros. 0,4 metros. Então, se a gente fosse desenhar essa onda e a gente tivesse uma escala, tá? Aqui vale 0,2, aqui vale 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2 metros. Então a letra A, o comprimento de onda deu 0,4. Então a onda tem que fazer necessariamente isto assim. Aqui ela começa a se repetir. Tá? Então aqui está a letra A, comprimento de onda seria a distância aqui entre a parte central, a onda começando a se repetir por uma vez. A gente poderia colocar mais uma onda assim, só para fechar aqui, para ver que a distância entre duas cristas também dá 0,4. Tá? Aqui dois vales da onda. Também poderíamos pegar aqui em cima duas cristas. Daqui até aqui tem que dar os 0,4 metros, que é um comprimento de onda. Tá? Enquanto a outra onda tem um comprimento de onda, quando a frequência for 5 Hz, 2 metros. Tá? Comprimento de onda de 2 metros. Então aqui vamos fazer, para dar 2 metros, ela tem que fazer isto, descer aqui e vir até aqui. Então essa aqui, o comprimento de onda, daqui até lá deu 2 metros. Então isso aqui é a letra B. Tá? Então frequência maior, ela oscila mais rapidamente. Frequência menor, ela oscila mais lentamente. Tá? Então o comprimento de onda de 1 é quantas vezes maior que o outro? 5 vezes maior que o outro. Tá? 5 vezes 0,4 dá 2 metros. Tá? 5 vezes 0,4 dá 2 metros. Então é 5 vezes maior. Tá bem? Então isso tem que cuidar quando vai aparecer os exercícios, para trabalhar de forma correta com comprimento de onda e frequência. Mas igual nós só temos uma única equação para a onda, que é essa aqui. Velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Ou se for uma corda tracionada,
a velocidade da onda depende da tração na corda. Tá? Se for uma onda sonora, essa velocidade depende basicamente da pressão e de uma constante, tá, pessoal? Então a velocidade da onda sonora no ar depende da pressão. E num material maciço, tem uma expressão parecida com aquela ali. Num material maciço, a velocidade é maior. Então, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 330 metros por segundo. Vamos procurar a velocidade do som na água, tá? E no metal. Velocidade do som na água é 1480 metros. metros por segundo. Isso aqui, tá, pessoal, é para temperatura ambiente. Se a temperatura subir muito ou baixar muito, o valor muda muito também, tá? No ar a 20 graus, por exemplo, ele é da ordem de 340 metros por segundo. Então fica nessa faixa aqui, 330 até 340. Tá? Já no alumínio, esta velocidade passa a ser 4.420 metros por segundo. Então, em geral, quanto mais denso o material, maior é a velocidade do som. Tá? Ela fica uma velocidade bem grande. Então, para a água passou para 1480, para o alumínio, que é mais denso, passou a 4.420. E assim vai acontecendo. Tanto que dá para perceber a questão da velocidade do som num metal. Se a gente tivesse oportunidade, era de ter os trilhos, né, de um trem, e a gente encosta o ouvido no trilho. Como a velocidade do som é bem mais alta do que a velocidade do som no ar, a gente ouve no trilho o barulho da roda da locomotiva ou dos vagões, e dá para saber, ó, tá vindo o trem. Enquanto que a gente não ouve nada ainda no ar, porque a velocidade do som no ar é da ordem de 340, 330 metros por segundo, mas no trilho a velocidade é bem mais alta, dá para ouvir mais facilmente. Outra coisa que dá para perceber é a questão de, para quem tem o costume de ouvir por trás das paredes, tá? Se a gente ficar parado próximo à parede, a gente não ouve tão bem quanto se a gente colar o ouvido na parede. Porque a parede é maciça, então a velocidade do som é melhor na parede. Tá? É maior. Se ela é maior, então a gente ouve mais facilmente o que está acontecendo, o barulho que está acontecendo do outro lado da parede. Tá? A parede de tijolo ouve mais do que a parede de madeira, porque a madeira ela é um pouco menos densa do que o tijolo, do que o concreto. Tá? Certo, pessoal? Vamos fazer um exercício que está lá na página 222, que usa a relação frequência, velocidade de onda
e comprimento de onda. Então, página 122. Vamos começar pelos resolvidos. Resolvidos. O primeiro tem uma onda representada. Aqui é Y em milímetros. E aqui está marcando um 4 milímetros aqui para cima e um menos 4 milímetros aqui para baixo. Tá? Ela começa no zero e vai aqui 1, 2, 3, 4, 5 e aqui está o X em centímetros. Então isso aqui é como se tivesse uma onda numa corda e alguém num determinado instante bateu a foto da corda. Aí apareceu na vertical uma altura Y e na horizontal apareceu a onda, uma foto dela. Então uma foto para um dado instante, foto para um dado instante. E aí apareceu esta onda aqui, ela passa pelo 1, assim, passa pelo 1 e depois vem o 2. Tá? Assim. Tá aí a onda. Esse valor de 4 milímetros é conhecido como amplitude da onda. Tá? Então a amplitude é de 4 milímetros. Tá? É o quanto que ela oscila a partir aqui da origem. Tá? Perceba que ela vai de mais 4 milímetros até menos 4, que seria essa parte aqui embaixo. Ó. Tá? Então, a amplitude da onda é de 4 milímetros. Normalmente a amplitude representa por A. 4 milímetros. Não tem o tempo aí. Então, se não tem o tempo, a gente não tem a frequência, tá, pessoal? Teria que dizer quanto que vale a frequência. A figura a seguir representa uma onda gerada por um motor cuja frequência de vibração é 3.600 rotações por minuto. Tá? Então lembrem que frequência é oscilações pelo tempo. Então rotações por minuto também é oscilação pelo tempo. Então ele tem 3.600 oscilações por 1 minuto. Em 1 minuto, nós temos 60 segundos. Então 3.600 rotações por 60 segundos, o que vai dar 60 Hz. Então a frequência desta onda é de 60 Hz. O que ele pede? Na letra A ele pede o comprimento de onda. Pede o comprimento de onda. E a gente consegue ler a partir da figura. Comprimento de onda. A gente consegue ler a partir da figura, que a gente pode pegar daqui até aqui, então deu 2 centímetros, ou poderíamos pegar aqui a parte de cima, 2 cristas, também dá um comprimento de onda aqui, essa distância aqui, ó. Tá? Então às vezes a gente tem que olhar para a figura e identificar o que é mais fácil para fazer a leitura. Nesse caso, de 0 até 2, ela começa a repetir o movimento. Então o comprimento de onda é 2 centímetros, ou seja, 0,02 metros. Na letra B ele pede a amplitude, e a amplitude a gente já calculou,
mediu, na verdade, tá ali na figura, amplitude de 4 milímetros. E na letra C, pede a velocidade. Pede a velocidade e a gente pode calcular em duas unidades diferentes. Tá? A gente pode calcular a velocidade. É lambda menos frequência. A gente pode calcular de duas formas. Usando o comprimento de onda em centímetros. Seria 2 centímetros vezes 60 Hz. Então isso vai dar 120 centímetros por segundo. Ou usar 0,02 metros vezes 60, o que vai dar 1,2 metros por segundo. Né? 1,2 metros por segundo. Então essa é a velocidade da onda. No exercício resolvido de número 2, diz assim: um radioreceptor opera em duas modalidades, em AM, amplitude modulada. Ele faz a seguinte faixa de frequência: 550 Hz até 1550 Hz. Kilohertz. Kilohertz aqui. 1550 kilohertz. E em FM, ele faz de 88 megahertz até 108 megahertz. A velocidade das ondas eletromagnéticas então deu a velocidade da onda, 3 vezes 10 na 8. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a velocidade da luz, no ar ou no vácuo. No ar é aproximadamente esse valor, enquanto que no vácuo é o valor exato de 3 vezes 10 na 8. Tá? Quais são aproximadamente o menor e o maior comprimentos de onda que podem ser captados por esse rádio? Então, como a gente viu aqui a expressão, lambda vai ser V sobre F. Então, quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Tá? Então, o menor frequência que nós temos é essa aqui, e a maior frequência é essa aqui. Então, a gente vai calcular só para essas duas, tá? Então, lambda maior implica frequência menor. Frequência menor. Então vamos calcular. Para nós agora é C é igual lambda vezes frequência. Lambda igual C sobre F. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, dividido por uma frequência de 550 Hz. Isso vai dar um comprimento de onda de... se tiverem problema com a calculadora para colocar o expoente, vocês me perguntem na aula síncrona, tá? 3 expoente 8 dividido por 550. Isso vai dar 545.454,54 metros. 545 mil. Não, aqui é kilohertz, tá, pessoal? Não dava dando um número muito grande. Não é 550 Hz, 550 kilohertz.
kHz. Então, se é kHz, aqui é 10 na 3. 10 na 3 Hz. E a vírgula passa a ser aqui 545,45 metros. Tá? E para o comprimento de onda menor, a gente vai usar a maior frequência. Tá? Então, lambda menor implica a frequência maior. Então, aqui lambda vai ser igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Frequência maior, 108 mega vezes 10 na 6 Hz. Então, isso vai dar 3 vezes 10 na 8 dividido por 108 vezes 10 na 6 dá 2,77 metros. Aproximadamente 2,8 metros é o comprimento de onda. Né? Então, AM, comprimento de onda maior, FM, comprimento de onda menor. Tá bem? Já deu aí uns 45 minutos. Como tem uma aula para amanhã, ainda que é assíncrona, eu vou continuar fazendo os demais exercícios na aula de amanhã. E aí já vou falar da reflexão e refração de onda, também a parte de uma onda estacionária. Lembrem que tem um trabalho que eu vou propor para vocês já podem ir pesquisando, tá? Que é os fenômenos ondulatórios. Então agora, tá, o trabalho, já podem ir dando uma pesquisada, é fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios, dentre eles a reflexão de ondas, refração de ondas, tá? Não é refração no espelho, tá, pessoal? Tá? Não é refração na superfície da água. Refração da onda, reflexão da onda, interferência também de ondas, difração, que é quando ela encontra o obstáculo e ela contorna os obstáculos, interferência, difração, e aqui podem pesquisar por último o efeito Doppler, que é quando uma fonte de onda se aproxima ou se afasta de um observador. Tá? Então vocês já podem ir pesquisando, são grupos de no máximo 5 componentes. 5 componentes. Vocês escolhem o grupo, depois me mandam no WhatsApp, tá, pessoal? Porque agora ele tá sem o siga. Me mandam no WhatsApp. No WhatsApp, tá bem? Quando que é para entregar isso aqui? É para entregar na primeira semana de dezembro, tá? Não tem tempo. Primeira semana de dezembro. Tá? Então, o trabalho escrito, vocês podem fazer, é mais fácil fazer digitado, porque daí as figuras associadas com cada um desses fenômenos
vocês encontram facilmente aí na internet, tá? Enquanto se tiver que fazer à mão, aí vai ter que desenhar todos os fenômenos que está acontecendo. Tá? Depois vai ter que escanear tudo para mandar o arquivo para mim, tá? Então eu diria assim, faz o ditado que é mais fácil para vocês. Tá bem, pessoal? Então a gente para por aí hoje. Próxima aula eu continuo a questão aí da refração e reflexão e faço mais alguns exercícios. Tá bem? Até lá então. Tchau, tchau.